Notícia excelente para o Fluminense nesse vídeo aqui, para você, tricolor, que está ligado na Central Fluminense. Além disso, vamos falar um pouquinho do confronto do final de semana contra o Botafogo. Tem algumas novidades já confirmadas para a gente trazer para vocês. E vamos falar um pouquinho também do confronto contra o Atlético Mineiro. Claro, a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Temos informações aqui nesse vídeo. Além disso, tem portal fazendo um levantamento do comportamento de jogador destaque da semana do Fluminense internamente. E olha, dando um spoiler aqui, são só elogios. Então, desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Fluminense. No próximo sábado, às 6h30 da noite, o Fluminense vai enfrentar o Botafogo no Maracanã, partida válida pelo Campeonato Brasileiro no retorno. Enquanto a torcida tricolor especula muito se o Fluminense vai poupar jogadores ou não, né? O Mano Menezes pode optar por colocar um time mais alternativo em campo nessa partida, visando justamente a partida de volta contra o Atlético Mineiro. Vale lembrar, né? O Fluminense joga nesse final de semana, no sábado, contra o Botafogo. Na próxima quarta, lá em BH, na Arena MRV, a gente decide a classificação para a semifinal da Copa Libertadores. Mas o Marcelo Neves, do GE, traz uma informação muito importante para a gente quanto à parcial de ingressos para essa partida. De acordo com ele, mais de 26 mil ingressos foram vendidos para o clássico desse sábado. Anteriormente, o Fluminense já havia divulgado oficialmente uma parcial de 25 mil ingressos. Poderia ser melhor, mas a gente tem que lembrar, né, que a gente está falando de um jogo em que o Fluminense pode poupar, é um clássico, o foco, a concentração está muito ali no jogo da próxima quarta-feira, então eu não acho uma notícia ruim, eu acho até uma notícia positiva, uma notícia boa, essa parcial de ingressos de 26 mil vendidos. Vale lembrar, né, é sempre importante reforçar aqui, que o Botafogo terá somente aquele setorzinho, aquele pedacinho do setor norte. Como no primeiro turno foi 90% dos ingressos para a torcida do Botafogo e 10% para o Fluminense, no segundo turno, naturalmente, vai ser algo recíproco. O Botafogo fica com um pedaço do setor norte e o resto do Maracanã inteiro será tricolor, para a gente empurrar, claro, o nosso Flusão rumo a uma vitória muito importante no Campeonato Brasileiro, para nos afastar da degola e também, claro, né, por que não atrapalhar o Botafogo na briga pelo título brasileiro, né? Eles estão nessa briga pelo título brasileiro. Eu tenho uma informação também importante sobre essa partida, porque a CBF definiu oficialmente quem será o árbitro desse jogo, e será o Wilton Pereira Sampaio, um nome bem conhecido, um dos árbitros mais tradicionais aqui do futebol brasileiro e, claro, né, um dos mais contestados também. Quando a gente começa a conhecer muito o nome do árbitro, é porque ele é contestado, né? Não é diferente para o Wilton Pereira Sampaio, que vai ser o árbitro dessa partida. O retrospecto dele comandando os jogos do Fluminense até que não é tão ruim não, tá? No total são 35 jogos com 17 vitórias do Fluminense, 8 empates e 10 derrotas. O aproveitamento total é ali de 56,19%. O último jogo do Flusão que ele apitou foi a vitória contra o Palmeiras. No começo da nossa arrancada, né? A gente tinha vencido o Cuiabá na estreia do Thiago Silva. Foi o primeiro jogo do Thiago Silva no Maracanã. Foi a última partida que o Wilton Pereira Sampaio apitou do Fluminense. Agora ele volta a comandar um jogo nosso justamente nesse final de semana contra o Botafogo. A torcida é que a gente volte a vencer como venceu o Palmeiras no Maracanã. E se eu citei o Thiago Silva, nada mais justo do que falar um pouquinho sobre ele agora, porque tem uma notícia excelente para trazer para vocês. Quem traz ela é o Vitor Lessa, jornalista que cobre o Fluminense. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero rapidamente lembrar você, tricolor ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Para você ficar por dentro, basta somente correr no comentário fixado, clicar no link que lá está, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e a partir daí você vai receber tudo o que acontece com o Flusão direto no seu WhatsApp. Beleza? Vamos falar então dessa informação que o Vitor Lessa traz pra gente sobre o Thiago Silva, porque claro, né, a torcida tricolor ficou muito apreensiva na partida de ida quando viu o Thiago Silva não retornar para o segundo tempo. Eu falo por mim, eu entrei em desespero, falei, meu Deus do céu, o Thiago Silva machucou, nosso ano vai acabar, até porque a gente sabe, né, que o Fluminense mudou da água pro vinho desde a reestreia do Thiago Silva, muito da solidez defensiva do Flu passa por ele. Claro que no segundo tempo dessa partida ficou claro que não é só ele. O Antônio Carlos, jogador muito questionado, eu falei nisso no vídeo de ontem, né?
jogador que era muito questionado, até eu, o Daniel, aqui no canal, a gente foi contra essa contratação. Ele entra no lugar do Thiago Silva e consegue fazer uma partida muito boa. O Fluminense fica muito sólido defensivamente, mais um jogo sem tomar gol, o que demonstra, claro, que tem muito mérito do Mano. Mas claro, né, o Thiago Silva, você vê ele sentindo uma lesão e saindo machucado, faz qualquer tricolor entrar em desespero. Ele saiu ali com problema no tornozelo, logo após a partida já tinham imagens dele já fazendo um tratamento, né? Poucos minutos após a partida acabar, já estava o Thiago Silva começando um tratamento no local. Aquela coisa, né, gente? Essas pequenas coisas que eu acho que ilustram muito bem o porquê que ele é um jogador que joga ainda nesse nível aos 40 anos de idade. O Vitor Lessa traz pra gente que o Thiago Silva fez um exame já para ver se detecta alguma lesão no tornozelo esquerdo. E a notícia excelente para nós é que o exame não apontou lesão alguma no tornozelo do Thiago Silva. Ele teve hoje lá no CT Carlos Castilho, fez trabalhos na academia e esse exame não detectou nenhuma lesão. Então foi ali mais uma coisa de momento, pisou talvez mal, sentiu uma dor. Até saiu a informação, né, de que o Mano Menezes fez o Thiago Silva, demoveu o Thiago Silva da ideia de voltar para o segundo tempo. O Thiago Silva queria voltar no segundo tempo no sacrifício, mas correria o risco, né, de caso tivesse alguma lesãozinha, agravar o problema ali e fazer com que ele ficasse mais tempo fora. O Mano Menezes teve ali a cabeça fria naquele momento, né, de convencer o Thiago Silva de não, vou te tirar, vou botar outro cara no teu lugar, porque a gente precisa de você no médio, longo prazo. A notícia importante é que ele pode, então, jogar a partida de volta contra o Atlético Mineiro. No final de semana, no entanto, a tendência é que o Mano Menezes opte por preservá-lo, né, que ele acabe não jogando, seja poupado, justamente para se recuperar dessas dores ali no tornozelo e estar 100% para esse jogo tão importante, né, que vale a nossa vaga na semifinal. Mas tá aí, notícia maravilhosa de que o Thiago Silva não tem nenhuma lesão, né? O exame não detectou nenhuma lesão no tornozelo esquerdo do Thiago Silva, então ele não preocupa para a partida de volta contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. E falando dessa partida de volta lá na Arena MRV, é claro, né? A torcida do Fluminense está muito empolgada com esse jogo. Eu, particularmente, tenho vários amigos lá do Rio de Janeiro que estão focados em ir para BH para buscar essa classificação para nós. Isso ficou muito claro com o Fluminense abrindo hoje a venda de ingressos para o setor visitante nessa partida e esgotando em tempo recorde. Os ingressos para o setor visitante nesse jogo de volta esgotaram após somente 40 minutos de venda. O Fluminense noticiou isso oficialmente pelo seu canal do WhatsApp, né? A venda de ingressos abriu ali por volta de 10 da manhã, salvo engano, e em 40 minutos foram esgotados. Tudo, o Fluminense confirmou isso oficialmente. Então você, tricolor que quer ir para a Arena MRV, bom, se você não tem o seu ingresso, eu tenho uma péssima notícia, porque os ingressos estão completamente esgotados. A torcida do tricolor vai invadir Minas Gerais para buscar essa classificação. Agora, falando um pouquinho do Atlético Mineiro, né, tem o planejamento deles para esse jogo de volta. O Fluminense abre uma vantagem de 1-0, uma vantagem magra, é claro, mas é uma vantagem, toda vantagem é importante em mata-mata. E o Portal GE traz para a gente o que o técnico Milito, né, deve fazer nessa rodada do final de semana. Se eu acabei de comentar que o Thiago Silva deve ser preservado no clássico contra o Botafogo, o Milito não deve fazer diferente, tá? Ele vai ter um retorno do Alisson, que está recuperado de lesão, já iniciou o trabalho de transição ao campo. Por outro lado, o Saravia com uma lesão na coxa direita, o Otávio, que tem uma lesão no ombro esquerdo, e o Vargas com um problema na panturrilha seguem no DM, mas o Gabriel Milito deve poupar jogadores nesse final de semana contra o Bragantino no Brasileiro, justamente, né, para dar essa rodada no elenco, dar essa oxigenada e manter a galera inteira para o confronto, que também para eles é muito importante. Vale lembrar que no jogo do final de semana passado, o jogo antes do confronto contra o Fluminense, ele também poupou alguns jogadores numa derrota por 3-0 contra o Bahia. O Atlético entrou com um time misto naquela ocasião, coisa que deve novamente acontecer com o Bragantino no Brasileiro. O Atlético tem uma gordura maior no campeonato, né, que possibilita um pouco mais isso. Do Fluminense eu até acho que a gente vai poupar alguns jogadores, mas numa situação um pouco mais de corda no pescoço, né? Além de ser um clássico, a gente está brigando lá embaixo, então a gente precisa pontuar urgentemente para se afastar cada vez mais da degola. A gente deu aquele mole contra o Juventude que não poderia ter sido dado, então a gente agora precisa pontuar contra o Botafogo. O Thiago Silva, como eu disse, não deve jogar, deve ser preservado. Vamos aguardar no treino de hoje, de amanhã também, devem ter algumas definições sobre o que o Mano Menezes vai esboçar para o time tricolor
nesse sábado. Eu quero saber, claro, de você ligado aqui na Central, o que você acha que o Mano Menezes deveria fazer? Deveria seguir o exemplo do Milito e poupar jogadores contra o Botafogo? Ou clássico é clássico, tem que ir com força máxima para se livrar do perigo da degola no Brasileirão? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. E não é só por conta do gol salvador na última quarta-feira que esse cara está sendo muito elogiado. O Portal Trivela fez um levantamento sobre o meio atacante, né? Agora meio atacante, na época do Diniz era mais volante do que qualquer outra coisa. Lima, que foi o autor do gol do Fluminense contra o Atlético Mineiro. A gente vai comentar bastante sobre isso, muitos elogios aqui a ele, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Ninaldo Lima, de Vitória da Conquista, na Bahia, para o Kleber de Vila Velha, no Espírito Santo, para o Manuel Caetano, de Natividade, no Rio de Janeiro, para o Júnior, de Três Rios, para o Carlos de Pau d'Arco, no Tocantins, para o Alexandre, de Curitiba, e para o Marcílio, de Rio do Sul, em Santa Catarina. Um abração para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central. Convite reforçado para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar então agora dessa informação sobre o Meia Lima. Quem traz esse levantamento pra gente é o Portal Trivela, falando, né, dos elogios que o Lima recebe para além do gol marcado, né? Segundo a notícia, o Lima é visto como um exemplo no dia a dia lá no CT Carlos Castilho. Ele é um jogador, segundo a matéria, consistente nos treinamentos, absolutamente pontual e impecável em termos de esforço. Isso faz com que ele seja uma referência interna no Fluminense, né? Apesar dele ser um pouco mais distante dos medalhões do elenco, ele é muito respeitado por todo mundo justamente por essa conduta extremamente profissional. A matéria do Caio Blois lá da Trivela ainda fala que o jogador é muito elogiado porque ele faz tudo o que os treinadores pedem, né? Ele é aquele jogador voluntarioso, o treinador adora isso e é um dos mais interessados, né? Ele está sempre observando bastante as instruções, questionando, tentando entender o que os treinadores pedem dele para que ele tenha essa aplicação tática que realmente é uma das coisas, um dos principais destaques do Lima como um jogador, né? Ele é um cara que até tem um passe bom, uma finalização de média distância boa, uma boa chegada na área, mas eu acho que, para mim, o que mais se destaca no Lima é a aplicação tática dele, né? Isso fazia ele ser um queridinho do Fernando Diniz, e naturalmente alguns torcedores em alguns momentos criticavam, claro, né? Porque não queriam que ele entrasse, mas acaba virando queridinho do treinador e vira esse 12º jogador, né? E é um cara que faz várias funções. Ele, se você parar para lembrar, cara, o Lima, antes dele jogar no Fluminense, ele jogava no Ceará. Ele era um meia pela esquerda, basicamente um ponta, né? Um meia aberto. Não exatamente um ponta, porque não fazia muita jogada de linha de fundo, mas era um meia aberto. E aqui no Fluminense ele jogou muito de volante, já jogou de primeiro volante, jogou de meia, jogou pelas pontas já, jogou em todas as posições, jogou até de lateral direito, né? Já quebrou até galho de lateral direito aqui no Fluminense. Então, assim, é um cara muito voluntarioso, faz diversas funções, treinador adora isso, né? E em termos de números, acho que fica muito justificado, né? Porque ele é esse 12º jogador. Trivela fez esse levantamento, né? Que depois do Cano, que é o artilheiro supremo do Fluminense desde 2022, do John Kennedy, que é centroavante também, iluminado, foi muito importante no ano passado no Libertadores, do John Arias, talvez o nosso grande craque do meio para frente, o Lima é o artilheiro do Fluminense desde que ele estreou, né? Então, ele é o 4º artilheiro do Fluminense desde que ele estreou aqui em 2023. Então, é um jogador que, além de tudo, né, consegue entregar esses números e, claro, acaba se tornando um queridinho do treinador. Ele era um queridinho do Fernando Diniz, continua sendo uma peça muito importante, muito querida pelo Mano Menezes nessa passagem aqui agora pelo Fluminense. Agora eu quero saber de você, ligado aqui na Central. E aí, você é do time que gosta do Lima e acha ele um jogador subvalorizado? Ou você é do time que acha o Lima fraco e não acha que ele deveria jogar no Fluminense? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.